Sejam muito bem-vindos aqui na sala do Pastor. É com muita alegria que eu e o pastor Klaus Piragini estamos toda terça e quinta, às 23 horas aqui pela Rede Gospel. Muito obrigada por nos receber em seu lar. Quero convidar você a conhecer mais da Quírios acessando o nosso site www.igrejaquirios.com.br. Lá você ouve as pregações em MP3, também tem as pregações em vídeo e também nós transmitimos os nossos cultos ao vivo. Então, no horário do nosso culto, você acessa o nosso site e ouve o nosso culto inteirinho. Então, acesse nosso site, participe conosco dos nossos cultos. www.igrejaquirios.com.br. E temos um convite especial para você, né, pastor Klaus? É verdade. Dia 7 e 8. Aniversário de 20 anos da Quírios. Comemoramos 20 anos de ministério, pastor Klaus, 20 Deus anos é de bom. pastor. Deus é bom. E o tema é Quírios, um presente de Deus. É verdade. Sábado, então, às 8 horas, com a festa dos anos 60, Isso, né? convidamos você para vir a caráter, capricha no visual. Nós vamos estar fazendo uma festa bem legal para Jesus e muitas coisas diferentes que vão acontecer nesse dia. Legal. No dia domingo de manhã às 10 da manhã, no dia 8, né? Nós vamos ter um culto de primícias. Então cada irmão aqui vai trazer um pão, vai trazer um bolo, e nós vamos ter um culto de celebração de primícias, onde nós vamos colocar ali nas mesas como oferta ao Senhor, todas as bênçãos que nós recebemos aí simbolicamente, né, esses 20 anos, e vamos compartilhar uns com os outros ali. Você é o nosso convidado. E às 18h30? 18h30, um culto especial. Teremos muito louvor, palavra e também um lançamento do clipe Vida em Santidade, com o João Byron e eu, Lupe. É isso aí. E hoje a palavra é muito especial. A cada 4, 5 mensagens que nós temos feito em lugares diferentes, eu tenho deixado um trecho de uma pregação aqui de um culto nosso. Nós estávamos estudando aqui o livro de Atos dos Apóstolos, né? E falando um pouco sobre a nossa visão e sobre a questão do começo da igreja, da vida em comunidade, né? Esse é o nosso tema, foi o tema que nós estávamos estudando nesses últimos meses. E nessa mensagem nós estamos falando que deve e precisa haver um sentido mais profundo para a sua dor. Então gostaria que você prestasse muita atenção, não dá para passar a mensagem toda, porque o tempo é curto, mas se você quiser continuar assistindo essa mensagem, né, é só entrar no site depois que acabar o programa, ou amanhã, a hora que você quiser, www.igrejaquirios.com.br, lá tem a parte dos vídeos e a mensagem vai estar lá, tanto em áudio quanto em vídeo. Aí fica a seu critério e você pode terminar de ouvir a mensagem por completo. Então é só uma dica. No televisão a gente pega um pedaço, porque o programa é só de meia hora e às vezes a palavra tem 40, 50 minutos, né? E aqui nós estamos transmitindo para você alguns trechos dessa mensagem. Se Deus tocou seu coração, quer continuar ouvindo, vai para o site e lá você termina a mensagem, amém? Deus abençoe, vamos ouvir um pouquinho sobre vida em comunidade, se prepara, porque Deus vai falar com você em nome de Jesus. Amém. Atos capítulo 4, versículo de 1 a 22. Vamos ler, meus irmãos? Amém? Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número de homens que creram a perto de 5.000. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei reuniram-se em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, bem como Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes:
autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar conta de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está aí, curado diante dos senhores. Este Jesus é a pedra que vocês construtores rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devemos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens comuns e sem instrução, ficaram admirados, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. E como podiam ver ali com eles o homem que fora curado, nada podiam fazer contra eles. Assim, ordenaram que se retirassem do sinédrio, e começaram a discutir, perguntando: que faremos com esses homens? Todos os que moram em Jerusalém sabem que eles realizaram um milagre notório que não podemos negar. Todavia, para impedir que isso se espalhe ainda mais entre o povo, precisamos adverti-los que não falem com mais ninguém sobre esse nome. Então, chamando-os novamente, ordenaram-lhes que não falassem nem ensinassem em nome de Jesus. Mas Pedro e João responderam: julguem os senhores mesmos, se é justo aos olhos de Deus obedecer aos senhores e não a Deus. Pois não podemos deixar de falar do que vimos e ouvimos. Depois de mais ameaças, eles os deixaram ir, não tinham como castigá-los, porque todo o povo estava louvando a Deus pelo que acontecera, pois o homem que fora curado milagrosamente tinha mais de 40 anos de idade. E esse é um texto que fala muito ao meu coração, e eu queria começar hoje com uma frase de Nietzsche. Dizem aí que Nietzsche era filho de pastor e que depois ele deu uma mudada no pensamento dele, mas eu gosto de algumas frases de Nietzsche. E uma das frases de Nietzsche que me chamou a atenção quando eu li esse texto, e eu lembrei dela, é que quem tem por que viver, aguenta todo o como. Deixa eu explicar o que eu quero dizer. Quando você tem um objetivo para viver, você tem uma causa para viver, você tem uma razão, um porquê viver, você passa pelos mais difíceis momentos e aguenta. Agora, quando você perde o porquê, você não tem mais porquê. Pode até ser que o como não esteja tão problemático, não tenha tanto problema, talvez a tua vida não está nem nos piores momentos, mas você perdeu o porquê, você não tem mais razão de viver. Você olha para pessoas, por exemplo, que às vezes elas passam por tantas lutas, e por que elas aguentam? Porque elas têm um porquê viver. Eu estou lendo um livro recentemente de um psiquiatra que viveu no campo de concentração de Auschwitz. Ele chama Viktor Frankl. E ele, o tempo todo que ele ficou no campo de concentração, uma história interessantíssima, porque ele começou a fazer uma análise da vivência dele à luz da psiquiatria, e eu gosto muito desses temas. Ele começou a enxergar, por exemplo, que as pessoas que não tinham um porquê sair do campo, não tinham um motivo para sair, elas não aguentavam. E lá tinha uma expressão que dizia assim: vai para a corda. E para a corda é que havia um arame farpado, né, eletrificado, né, ao redor do campo de concentração. E quando a pessoa não aguentava mais, e estava às vezes nevando, estava chovendo, ela saía correndo e pulava na corda. E aí a corda matava. E esse psiquiatra começou a analisar por que alguns, por exemplo, aguentavam as maiores dificuldades e outros rapidamente se entregavam. E ele começou a descobrir que aqueles que perseveravam, queriam sair do campo, acreditavam que tinham uma esperança, eles tinham um porquê. Um porquê muito simples às vezes. Eu tenho um filho que me ama e ele está me esperando em casa. E eu preciso voltar para lá. No caso desse psiquiatra, a história dele é interessante porque ele entrou com uma tese embaixo do braço, uma ideia, e a única coisa que ele conseguiu pegar de casa
ir levar, quando ele foi arrastado para o campo de concentração, foi a tese. E quando ele chegou lá, havia um capo, né? Um capo era um soldado judeu, do próprio campo, um capo. E ele viu aquela tese e o capo pegou, arrancou dele e jogou no lixo, jogou no fogo. Queimou a tese. Interessante que durante todo o tempo na vida dele ali no campo, o desejo dele era que ele tinha que sair para terminar a tese, o pensamento dele. E foi isso que manteve ele vivo. Morreu o pai, a mãe, a esposa, com 24 anos, mas ele tinha um porquê. Ele tinha que terminar o que ele começou. Eu já entrei num campo de concentração. Foi um dos piores lugares que eu já entrei na minha vida. Eu já entrei numa câmara de gás. Foi um lugar assim terrível. Você entra, um teto muito baixo, na porta está escrito casa de banho, em alemão, e quando ele foi contando essa história, foi uma certa viagem para mim, a gente chama isso de outrospecção, né? Você vive o que o camarada está contando porque você esteve lá. Então eu comecei a ver, por exemplo, a angústia de eles não saberem. Você entra uma sala, teto baixo, uns canos assim pendurados, e do lado fornos gigantescos que cabem 5 corpos, para eles queimarem de uma vez. Entra por uma porta, sai pela outra. E a única coisa que eu consegui fazer lá dentro foi ficar em silêncio e chorar. E quando ele começou a contar esse porquê, eu fiquei pensando que assim às vezes é a nossa vida. Quando a gente tem um porquê, a gente aguenta. E na vida desses apóstolos, a gente vai começar a perceber que eles vão aguentando as maiores lutas e perseguições, e o coração deles se enche de coragem, porque agora eles têm um porquê. E sabe qual é o porquê deles? É que Jesus ressuscitou, é que Jesus vive. O porquê deles é porque não há um nome pelo qual importa que sejam salvos, e que nós sejamos salvos. Então eles enfrentam agora o Sinédrio, eles enfrentam Anás e Caifás, e falam com toda a coragem, porque eles têm um porquê na vida deles, eles não têm mais, eles não temem o como é que vai ser, como nós vamos viver, o que vão fazer com a gente, como é que vai ser a nossa vida amanhã. Eles enfrentam diante de toda aquela autoridade, polícia, dia de cadeia, porque agora aqueles homens sabem que eles têm um porquê para viver. É sobre isso que eu quero chamar a tua atenção hoje. Qual é o porquê que você tem para viver? E quando a gente fala de porquê, não pense em coisas grandes, mas, por exemplo, você tem um porquê de levar a sua filha ao altar. Olha que coisa linda, é um porquê bacana. Né? Ou um porquê de cuidar da sua família. É bênção? Ou um porquê de ajudar, por exemplo, alguém que você ama. O fato é que esses homens começam a enfrentar as maiores dificuldades, porque eles encontraram, no nome de Jesus, uma causa, uma razão, um porquê enfrentar as dificuldades. Talvez você esteja buscando força para passar pelos comos da sua vida. Como eu vivo isso? Como é que eu passo por aquilo? Como é que eu aguento tanta luta? Como é que eu aguento tanto sofrimento? Eu digo para você, a resposta é que você tem que manter aquecido no seu coração o porquê. Por que que você está aqui? Por que que você crê? Leia comigo de novo, Atos capítulo 4, versículo de 1 a 4. Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Eles estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando em Jesus a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João, e como já estava anoitecendo, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Mas muitos dos que tinham ouvido a mensagem creram, chegando o número dos homens que creram a perto de 5.000. Vale uma noite de cadeia, 5.000 pessoas se convertendo? Fiquei pensando nisso, vale uma noite de cadeia? As coisas ficaram complicadas para os apóstolos, né? E por que ficaram complicadas? Porque eles fizeram algo bom, eles fizeram algo muito bom, eles fizeram nada de mal. A única coisa que eles fizeram foi orar por um aleijado que se levantou, começou a andar. Interessante que a mensagem dele, a pregação de Pedro, para que essas pessoas se convertam, não era contra o Império Romano, não era contra a escravidão dos judeus,
não era contra a instituição religiosa da época, não era contra os sacerdotes. A única pregação dele é: nós pregamos o Cristo que morreu e que ressuscitou, e é o nome pelo qual importa que sejamos salvos. Mas isso criou uma confusão tão grande, criou um mover tão grande, uma briga tão grande, que eu fiquei pensando, por que aqueles homens ficaram tão incomodados? Qual que é a razão de eles ficarem tão preocupados com isso? E aí veio no meu coração, se Jesus viesse aqui hoje, né, escute o que eu estou dizendo, no nosso tempo, Jesus chegou agora, nós não sabemos a história de Jesus, nós não temos esses 2000 anos aí de história, Jesus chegou hoje, chegou, deu para entender? Esse é o tempo, ele está aqui, né, andando, e ele começasse a pregar mensagens do tipo: pague os seus impostos. Estamos bem ainda? Ou ele começasse a pregar assim, mensagens do tipo: vai, vende tudo que tem e me segue. Eu sei. Você está dizendo assim, eu saberia que é Jesus. Será? Se ele chegasse aqui agora e dissesse assim: olha, que tenho eu contra a sua herança? Quando ele falou com aquele jovem rico, por que você me chama de bom? Né? Vai, vende tudo e segue. Ou se ele dissesse para você assim: você disse que eu ia pagar isso aí, esse imposto, então vai lá e pesca na boca do peixe uma moeda para pagar o nosso tributo. É muito fácil olhar para esse texto e dizer assim: eles ficaram bravos com o que Jesus falou, eles eram bárbaros, eles eram pessoas que não entendiam. Mas será que se Jesus viesse hoje e dissesse assim: não liga o teu Facebook na hora do culto? Você ia dizer: nossa, como esse Jesus é arbitrário. Né? Ou se ele dissesse assim: hoje é dia de você buscar Deus. Levanta e vai orar. Você diria: Jesus, isso é muito radical, eu estou cansado. Será que nós hoje, começando em mim, não tem áreas da minha vida que se Jesus falasse comigo hoje, eu não aceitaria a voz dele? Estamos amigos ainda? Amigo, todo mundo bem? Será que tem áreas da nossa vida que se Jesus confrontasse mesmo e dissesse: olha, você precisa ser uma pessoa responsável pela vida espiritual da sua família? Nós o abraçaríamos e receberíamos, ou nós agiríamos como com esses homens que rejeitaram a mensagem de Jesus? Sabe o que eu penso? Existem momentos da nossa vida que a gente precisa enfrentar a nossa vida espiritual. Deixar Deus mesmo tocar em áreas que nós endurecemos o nosso coração. É possível endurecer o nosso coração ao ponto de não ouvir mais? É possível começar a fazer seleção do que Jesus disse? Eu fiquei pensando num texto de Jesus que fala que a boa semente cai no solo pedregoso, e o solo pedregoso é aquele solo onde cresce um pouco, mas morre, porque as preocupações dessa vida, os anseios, as necessidades, elas acabam impedindo esse solo de crescer. E eu fiquei pensando, será que se Jesus falasse assim: olha, cuidado com as preocupações dessa vida, a gente o receberia e diria assim: Jesus, o senhor tem razão, eu tenho que me preocupar com as coisas celestiais. É fácil chamar essas pessoas de bárbaros, mas eu quero desafiar você a deixar Deus tocar em áreas do seu coração que às vezes você começa a ser seletivo e dizer: isso eu aceito, isso eu não aceito. Ou a gente se submete à vontade de Deus e à palavra de Deus, ou a gente começa também a fazer como esses homens, a perseguir a Cristo. Se você ouviu essa mensagem e Deus tocou teu coração, eu quero convidar você a entregar sua vida a Jesus.
Amado, de repente você abriu agora, ligou a sua televisão e começou a ouvir essa mensagem e nem sabe por que estava ouvindo e Deus tocou o seu coração. Eu creio que foi Deus que preparou esse momento. Então, se você quiser entregar a sua vida para Jesus, entregar os seus problemas, as suas dificuldades na mão dele também, ore comigo agora e diga assim: Senhor Jesus, hoje eu estou entregando a minha vida a Ti. Reconheço o Senhor como o único Salvador, o Deus soberano. Recebo de Ti perdão dos meus pecados, em nome de Jesus. Amém. Se você fez essa oração, creia que Jesus habita agora dentro do teu coração e que Ele começa uma nova história na tua vida. Que haja paz no seu lar, haja paz na sua vida e que Deus possa trazer um tempo de grande bênção, de grande transformação dentro da sua vida, ao redor de você, em todas as áreas. Esse é o desejo do nosso coração. Deus abençoe você. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Quero compartilhar com vocês, em 1 Crônicas 29, uma história muito bonita de Davi e Salomão. Davi fala assim, em 1 Crônicas 29, versículo 3. Além disso, pelo amor ao templo do meu Deus, agora entrego das minhas próprias riquezas, ouro e prata para o templo do meu Deus, além de tudo o que já tenho dado a este santo templo. Davi, como um sinal de obediência, de maturidade, ele entregou tudo o que ele já tinha preparado para o templo nas mãos de Salomão, para Salomão concluir a obra, porque Deus falou assim, ó, é Salomão que vai concluir a construção do meu templo. Então Davi, num sinal de sincera obediência, pegou tudo aquilo que ele já tinha feito, todos os projetos, todos os recursos, e entregou na mão de Salomão, e ensinou a ele, mostrou a ele como deveria ser feito. Salomão, então, assumiu esse lugar, né, o lugar que Davi tinha como para ele, e completou a obra que Davi começou. Davi poderia muito bem ter feito assim, ó, não, vou esconder todas as riquezas, já que é Salomão que vai terminar o templo, então ele que, né, vai atrás dos recursos. Não, ao invés disso, como um sinal de demonstração, de ensinamento ao filho, mostrando ao filho que é Deus que entrega todas as coisas, que Deus, todas as coisas vêm da mão de Deus. Davi, reconhecendo isso e ensinando ao filho esse princípio, entregou todos os projetos e incentivou e motivou a Salomão a concluir o templo. Assim, nossos projetos, nós começamos esse projeto e precisamos concluir. Se o Senhor Jesus tocar no seu coração, de você ser um mantenedor, de você entrar junto conosco esse projeto, você pode ser que não possa estar num programa de TV, mas nós estamos aqui hoje para a glória e honra do Senhor. Então nós precisamos da sua ajuda para manter essa programação na sala do pastor, aqui na Rede Gospel. Então anote os números das contas, acesse o nosso site, lá tem os telefones, tem o e-mail, tem também os números das contas. Você pode também pegar agora papel e caneta e anotar todas as contas aqui da Igreja Quírios e ser um amigo na sala do pastor. Então fica aqui do meu coração para o seu coração, que o Senhor Jesus coloque aí o desejo também no seu coração de estar continuando esse projeto, que haja conclusão nesse projeto, em nome de Jesus. Seja um amigo na sala do pastor. Seja um amigo na sala do pastor. Você pode ser um amigo mantenedor deste programa. Deposite qualquer valor na conta da Igreja Quírios. Banco Itaú, agência 0757, conta corrente 31410-9. Ou Banco Bradesco, agência 2860, conta corrente 88205-4. Seja um amigo na sala do pastor. Que a graça e a paz continue alcançando vidas através da palavra de Deus. Você pode ser um amigo na sala do pastor adquirindo o livro De Volta para Casa, um livro do pastor Klaus Piragini, com 13 reflexões sobre a parábola do filho pródigo.
Toda a renda desse livro está indo direto aqui para a sala do pastor. Você pode ligar aqui na Quírios 2507 9430, 2507 9431 ou enviando um e-mail para secretaria@igrejaquirios.com.br. Então seja um amigo que contribui, um amigo que intercede por nós, um amigo que ajuda na divulgação da programação toda terça e quinta às 23 horas aqui na Rede Gospel. E você pode ser um amigo através de boleto bancário. Entre em contato conosco e seja um amigo na sala do pastor. Estamos esperando por você. Deus abençoe. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30. Foi muito bom estar com você, mais um programa do Na Sala do Pastor, uma bênção. Lembrando que nós estamos toda terça e toda quinta, às 23 horas. E quero convidar você para o aniversário da Quírios. O aniversário da Quírios vai ser dia 7 de dezembro e dia 8 de dezembro. 7 às 8 horas da noite, uma programação especial, divertida. Vai ser a festa dos anos 60, né? E domingo às 10 da manhã e às 18h30. Também quero convidar você para nos adicionar como seu amigo aí na nossa fanpage, né? Que é a fanpage da Igreja Quírios. Ou no Facebook do pastor Klaus Piragini, que é Klaus Piragini. É só você colocar com K lá, tá escrito aí no GC, coloca lá, adiciona. Sempre a gente tem colocado as pregações, as mensagens e recados também para edificação da sua vida. Amém, querido? Quero convidar você também para orar com a gente nesse programa que está terminando agora, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente. Vamos orar, Lupe? Vamos. Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por essa palavra que entrou no nosso coração. Obrigada porque o Senhor é um Deus de unidade, é um Deus que quer, Senhor, as famílias unidas, os irmãos, Senhor. Que em nome de Jesus, ó Pai, a sua presença, Senhor, e o seu amor venha a cada dia trazer, Senhor, essa unidade. E que o Senhor esteja abençoando cada lar agora. Derrama, Senhor, das suas bênçãos, Senhor, da sua paz, da alegria, da saúde, Senhor Jesus, sobre o seu povo. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe sua vida. Uma semana de vitória, cheio da graça do Senhor. E tudo quanto fizer, prosperará. Igreja Evangélica Quírios. Venha nos conhecer. Quinta-feira, às 20 horas, culto de edificação. Sexta-feira, às 20 horas, o nosso culto de cura e libertação. Domingo, 10 horas da manhã e às 18h30.